Olá, alunos do nono ano. Então vamos para mais uma aula muito importante, tensa, que é Cortiços e Favelas, as contradições do processo de urbanização. Tá? Então vai ser um pouquinho extenso, então vamos mandar ver aqui. Conteúdo: as origens dos cortiços e favelas, as contradições do processo de urbanização. Objetivo: identificar as origens dos cortiços e favelas e refletir sobre as contradições do processo de urbanização do Brasil no início do século XX. Então vamos aqui. A gente já tem aqui uma imagem, né, para a gente analisar. Uma fotografia de Augusto Malta de moradias na Rua da Sé, no Rio de Janeiro, em 1906. Os barracões que ficavam ao fundo dos prédios eram chamados de cortiços. A imagem é anterior ao Bota Abaixo, da reforma urbana de Pereira Passos, tá? Então, grave aqui essa mensagem que eu já acabei de passar para vocês. Retrato de Augusto César Malta de Campos, que se destacou como fotógrafo oficial da Municipalidade Carioca, registrando as transformações urbanas entre 1900 e 1930, idealizados por Pereira Passos para a capital federal. Então, vamos lembrar disso, importante. Nesse momento aqui, o Rio de Janeiro é a capital federal. Então, obviamente que existe uma outra visão para a cidade do Rio de Janeiro, em ela sendo a capital do país naquele momento. Retrato de Francisco Pereira Passos, em 1913, o Bota Abaixo foi uma política de urbanização e saneamento de seu mandato enquanto prefeito. Sua intenção era transformar os hábitos e costumes da população, o que incluía proibir o comércio ambulante, a ordenha de vacas leiteiras nas ruas, a prática da medicina pública, os atos de urinar fora de mictórios, de cuspir nas ruas, a exigência de cães soltos pela cidade, etc. Pereira Passos também ampliou avenidas, instalou trens e bondes e construiu o Teatro Municipal. Suas ações focaram na região central da capital carioca e geraram distinções sociais no espaço urbano, apagando uma memória de lutas de resistência negra. Então, só para a gente já conversar um pouquinho aqui, é importante que nessa aula de hoje a gente observa, foi citado alguns itens aqui praticados em vias públicas, que obviamente a gente hoje observa que são práticas que não eram higiênicas ou que com certeza ia trazer um mal-estar ali para a sociedade da época. Tá? Então, até aí tudo bem. A questão aqui é uma segregação que nós vamos observar aqui durante essa aula, de retirada do grande centro, que é a capital, de pessoas de baixa renda ou com dificuldades financeiras, vamos dizer assim, tá bom? Então, o centro ele seria para uma elite abastada e que influenciava a sociedade não só no Rio de Janeiro, como no Brasil todo. É isso que nós vamos observar daqui para frente. Relatório do engenheiro Everardo Beckhauser, de 1906. Construção proibida pela prefeitura. É uma habitação coletiva, geralmente constituída por pequenos quartos de madeira ou construção ligeira, algumas vezes instalados nos fundos de prédios e outras vezes uns sobre os outros, com varandas e escadas de difícil acesso, sem cozinha, existindo ou não pequeno pátio, área ou corredor, com aparelho sanitário e lavanderia comum. Cabeça de porco. Em 1893, na cidade do Rio de Janeiro, próximo à estação ferroviária central do Brasil, havia um cortiço que ficou conhecido como Cabeça de Porco, fazendo referência ao adorno no portal da entrada do cortiço, a escultura da cabeça de um suíno. Ainda no final do período imperial, os cortiços costumavam ser esconderijos de escravizados, fugidos ou moradias de negros libertos. Lugares de resistência que contribuíram com a desestruturação da escravidão urbana. Após a abolição, esses lugares eram as opções possíveis de moradia para os mais pobres no centro da cidade.
Então aqui a gente já observa da onde nasceram os cortiços, tá? Por que que eles nasceram e ao fim da escravidão, para onde que essas pessoas que foram libertas, as camadas mais pobres, elas acabam se dirigindo. Olha o final do texto aqui, ó. Após a abolição, esses lugares eram as opções possíveis de moradia para os mais pobres no centro da cidade, ok? Apenas o cortiço Cabeça de Porco chegou a abrigar entre 2 e 4 mil moradores, incluindo ex-escravizados recém-libertos. A população que vivia nos cortiços encontrava trabalho nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, como vendedores de rua, carregadores no porto, em feiras, como carroceiros e domésticos. Como enfrentavam preconceitos, poucos conseguiam ascensão social nesse período. Então, olha só, nós estamos falando do primeiro momento da República no Brasil. Então, a gente já está vendo aqui uma marginalização, um olhar já degradador para algumas funções e as pessoas que exercem essas funções, tá certo? À época iniciou-se o projeto de urbanização e modernização das cidades, sob influência direta da Europa, principalmente do modelo de Paris, com a construção de avenidas, ruas alargadas e calçadas, para adequar o Rio de Janeiro aos modelos da Belle Époque francesa. O prefeito da cidade, Cândido Barata Ribeiro, realizou um processo de destruição de inúmeros cortiços, entre eles o Cabeça de Porco. Então, nós estudamos lá com a vinda da família real, lá no 8º ano, todo um modelo francês que foi aplicado aqui no Brasil, as missões francesas que vieram para cá. Então, aqui já no primeiro momento da República, a gente também percebe a influência da Belle Époque francesa. Vamos continuar. Em apenas 48 horas, um verdadeiro exército de funcionários da prefeitura, tendo a colaboração do Corpo de Bombeiros, de funcionários da higiene pública, chefes de polícia e policiais sanitaristas e engenheiros, impediu o acesso dos moradores e deu início à demolição do maior cortiço da cidade do Rio de Janeiro. Após sua demolição, uma parte dos seus ex-moradores migrou para o Morro da Providência, que fica próximo ao local, tá? Então, guarda isso aí. Tinha lá o cortiço, Cabeça de Porco, de 2 a 4 mil pessoas chegaram a morar ali. Chega um determinado momento que a prefeitura, para dar cabo à sua ideia de modernização do centro da cidade, baseado lá na Belle Époque francesa, ele vai e retira à força essas pessoas desse cortiço e encaminham essas pessoas para o Morro da Providência, que fica ali próximo. Vamos lá. Você sabia? O termo favela surgiu após a Guerra de Canudos. A cidade de Canudos foi construída junto a alguns morros, entre eles o Morro da Favela, assim batizado em virtude da planta Quinidocollus quercifolius, que predominava na região. A planta era chamada de favela, em virtude de uma semente leguminosa em forma de favo. Muitos soldados, ao retornarem da guerra para o Rio de Janeiro em 1897, deixaram de receber seus pagamentos, o soldo, e foram viver em construções no Morro da Providência, que posteriormente passou a ser chamado de Morro da Favela. Na década de 1920, as habitações improvisadas e sem infraestrutura que ocupavam os morros passaram a ser chamadas de favelas, tá certo? Então aqui está a origem do termo. Fotografia de 1927 de Augusto Malta, do Morro da Providência, ou da Favela, no Rio de Janeiro.
A ocupação do morro se iniciou no final do século XIX, à medida que recebeu a população que estava sendo despejada por operações como a do Bota Abaixo. Com o final da Guerra de Canudos, em 1897, soldados do Rio de Janeiro passaram a ocupar o Morro da Providência e a chamá-lo de favela. Então aqui está o Morro da Providência e aqui está a semente do Quinodosculus quercifolius, a famosa favela. O prefeito Barata Ribeiro mandou facultar agentes pobres que habitavam aquele recinto a tirada das madeiras que poderiam ser aproveitadas em outras construções. De posse do material, para erguer pelo menos casinhas precárias, alguns moradores devem ter subido o morro que existia lá mesmo por detrás da estalagem. Em 1897 foi justamente nesse local que se foram estabelecer os soldados egressos da campanha de Canudos. O lugar passou então a ser chamado de Morro da Favela. O prefeito da capital federal foi calorosamente aclamado pela imprensa ao varrer do mapa aquela sujeira. Olha que absurdo isso que acabamos de ler. O prefeito da capital foi calorosamente aclamado pela imprensa ao varrer do mapa aquela sujeira. Que absurdo que nós lemos, hein? Então aqui está uma figurinha do Cândido Barata, que era o prefeito nesse período lastimável aí que nós acabamos de ver, tá certo? Então vamos entender algumas coisas e algumas correções aqui. Quem eram os habitantes do cortiço Cabeça de Porco? Então os habitantes desse cortiço eram principalmente os indivíduos mais marginalizados da sociedade. Boa parte deles ex-escravizados e recém-libertos. Pulando aqui, no final do século XIX, o cortiço abrigava entre 2.000 e 4.000 pessoas. Quais razões levaram as pessoas a ocupar os morros como o Morro da Providência? Entre as razões que levaram as pessoas a ocupar os morros foi que elas estavam demolindo os cortiços no centro da cidade do Rio de Janeiro, que era um projeto de reforma urbana, né, da prefeitura ali do Rio de Janeiro. Após a demolição dos cortiços, eles acabaram encaminhando e essas pessoas migraram para o Morro da Providência. A falta de opções de moradias acessíveis associada às transformações urbanas levou as pessoas a ocupar áreas do morro em busca de moradia. Qual é a relação entre as reformas urbanas no Rio de Janeiro e o processo de favelização de determinados grupos sociais? O processo de favelização de determinados grupos sociais está relacionado a certas políticas, como as operações de limpeza e o Bota Abaixo, que visavam modernizar a cidade, mas resultaram na remoção violenta de moradores de cortiços e áreas centrais. Isso forçou muitas pessoas a ocuparem morros como o Morro da Providência, dando origem às favelas no Rio de Janeiro. Essas ações contribuíram para a segregação socioespacial, em que grupos sociais marginalizados foram empurrados para as áreas periféricas. Na economia urbana da passagem do século, a expansão das cidades gerou, sem dúvida, uma ampliação nas oportunidades de trabalhos, mas essa se deu mais no setor de serviços e nos espaços da economia informal, do que nos diversos ramos da indústria. Sobreviviam não só os grupos nacionais, como também os contingentes de imigrantes que igualmente aderiram à intenção mobilidade das populações. Quanto às populações de negros e mulatos, conservavam-se nas antigas funções ou ainda nos trabalhos vistos como degradados. Tá? Então, mais um texto aqui que vai mostrando todo esse processo aí. Vamos encontrar um conceito de classes perigosas como um dos eixos de um debate parlamentar ocorrido nos meses que seguiram a lei de abolição. Preocupados com a consequência de abolição para a organização do trabalho, o que estava em pauta na ocasião era a repressão à ociosidade. Na verdade, o contexto histórico em que se deu
a adoção do termo classes perigosas no Brasil fez com que, desde o início, os negros se tornassem suspeitos preferenciais. Houve, então, o diagnóstico de que os hábitos de moradores pobres eram nocivos à sociedade e, por isso, porque as habitações coletivas seriam foco de irradiação de epidemias. Os projetos de modernização do início da República não alteraram os tipos de trabalho exercido pelas populações pobres, como negros e imigrantes, nos centros urbanos. Com a expansão das cidades, houve um aumento nas oportunidades de trabalho, especialmente no setor de serviços e na economia informal, como vendas ambulantes e pequenos negócios. No entanto, as populações negras e imigrantes continuaram se ocupando de trabalhos considerados degradados. O termo classes perigosas tem relação com o aumento das desigualdades sociais e marginalização de determinados grupos da população brasileira após a abolição. A discussão sobre as classes perigosas refletia a preocupação em manter o controle social sobre os ex-escravizados, que passaram a ser considerados suspeitos. Sua associação à ociosidade e a percepção de que seus hábitos poderiam ser prejudiciais à sociedade contribuíram para a marginalização e a estigmatização desses grupos. Chegamos então ao final dessa aula. Eu fiz questão de fazer a leitura dos slides e comentar pouco, porque hoje, nos tempos atuais, quando nós falamos de grupos marginalizados, quando nós falamos de pessoas que são perseguidas por causa de onde moram, por causa da sua cor de pele, né? Esses pretos, negros, que são descendentes de escravos, que viveram esse momento aqui do cabeça de porco e que até hoje seus descendentes vivem na sociedade brasileira e são marginalizados. Então fiz questão de ler tudo com muita calma para vocês, até para acalmar o coração e não falar o que a gente pensa sobre tudo isso, porque aqui é a dignidade humana que sempre acabou sendo afetada, né? E se a gente não tiver um olhar muito cuidadoso, um olhar muito clínico para todas essas situações que ainda acontecem hoje e que às vezes acontecem e a gente fala, mas e daí? Essas pessoas têm que procurar isso, procurar aquilo. Não. Se a gente for ver a origem, que nós acabamos de ver agora, a origem de tudo isso, a gente vai entender porque ainda hoje existem pessoas que moram nessas situações, em quais funções essas pessoas trabalham na sociedade, né? Então, olha lá, volta aqui nos textos e vê as funções que foram marginalizadas e que essas pessoas que moravam nos cortiços, que depois precisaram ir para o Morro da Providência e para outros morros também, quais eram as funções que elas exerciam, né? Por isso que elas moravam nesses locais. Elas vêm da onde? Eram descendentes de escravizados. Então, tudo isso é o retrato de muita coisa que acontece hoje na nossa sociedade, que a gente não pode fazer vistas grossas. E a gente entendendo a origem, a gente vai compreender o momento atual. E sempre ser voz que vai ser levantada contra muitos absurdos que a gente ainda ouve em frases e em certos tipos de pensamento que uma elite ainda acaba disseminando sobre a favela, sobre você ser ambulante, sobre você ser empregada doméstica, sobre você trabalhar em outras funções que não são formais, que não têm carteira assinada, que às vezes acabam sendo marginalizadas, tá? E até para retratar bem isso, é óbvio que as pessoas elas precisam trabalhar em empregos formais registrados até para eles terem um amparo de uma previdência social e de uma aposentadoria. Mas a maioria dessas pessoas trabalham fora do sistema formal por falta de oportunidades, tá certo? Então vamos lá. O
que aprendemos hoje? Analisamos documentos históricos, como fotografias e relatórios, para compreender as condições de moradia nos cortiços e as razões que levaram à formação das favelas, especialmente após projetos de modernização urbana. E entendemos as contradições das políticas de reforma urbana implementadas por prefeitos como Pereira Passos e Cândido Barata Ribeiro, destacando como essas ações geraram deslocamentos populacionais e contribuíram para a separação espacial, originando as favelas, tá certo? Então, aqui são algumas fontes do que nós trabalhamos hoje, tá certo? Então, um forte abraço a todos. Infelizmente, essa aula precisa acontecer, que retrata e diagnostica todo esse absurdo que aconteceu aí ao longo do tempo na nossa história aqui do Brasil. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.